A neve caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas de Eldfjord, cortando a pele exposta de Eira, enquanto ela se arrastava pela viela escura. O vento uivava como os lobos das lendas antigas, carregando o cheiro de pinheiros queimados e fumaça distante das fogueiras de Iule. Seus pés, enfiados em botas remendadas, afundavam na lama gelada, e cada passo era uma batalha contra o frio que se infiltrava em seus ossos. Na mão trêmula, ela apertava o último pão de Natal, uma crosta dura, moldada com o pouco de farinha que restava após meses de fome. Era tudo o que separava a morte dela da vida. Mas ali, na sombra de uma figura encapuzada encostada à parede de uma cabana abandonada, Eira sentiu um puxão no peito, que não era só o vento. O estranho ergueu o rosto, e mesmo sob o capuz, seus olhos brilhavam como brasas na escuridão, cinzentos, penetrantes, como os de um predador que farejava fraqueza. Ele era alto, os ombros largos tensionando o manto esfarrapado, que mal disfarçava a força por baixo. A barba desgrenhada e o rosto marcado por cicatrizes antigas o faziam parecer um viajante errante, mas havia algo nele que acelerava o pulso de Eira, um calor primal que contrastava com o gelo ao redor. "Por favor", murmurou ele, a voz rouca ecoando como um rosnado baixo. "Um pedaço de pão para um homem faminto." "É a noite de Iule, e os deuses julgam os corações frios." Eira parou, o coração martelando contra as costelas. Ela era viúva há 2 invernos, desde que o marido fora levado pelas patrulhas dos senhores lupinos de Winterheim, o reino gelado, onde os lobos andavam como homens, e os homens tremiam como presas. Eldfjord, a vila costeira encravada nas falésias negras do fiorde eterno, era um lugar de pescadores e contrabandistas, onde o mar congelado lambia as docas como uma ferida aberta. As torres distantes do castelo de gelo de Ragnarok erguiam-se no horizonte, sentinelas dos alfas que governavam com garras e tratados de sangue. Os humanos como ela pagavam tributos em grãos e filhas, enquanto os lobisomens, com sua maldição ancestral amarrada à lua de inverno, caçavam nas florestas de pinheiros ancestrais. Conflitos fervilhavam. Bandos rebeldes de humanos invocavam runas proibidas para desafiar os alfas, e sussurros de uma guerra iminente ecoavam nas tabernas, alimentados pela fome que o inverno eterno impunha. Mas ali, naquele momento, Eira só via o estranho. Seus lábios rachados tremiam, e ela pensou no filho que perdera no último parto, no túmulo vazio sob a neve. Eu não tenho nada", disse ela, a voz fraca, mas os olhos dele apreendiam, como se ele pudesse ver através da delgadez de seu corpo, das curvas que o trabalho e a dor haviam endurecido. O pão pesava em sua mão como uma âncora, mas algo no jeito como ele se inclinava para a frente, o peito largo subindo e descendo com respirações controladas, o cheiro de terra úmida e algo selvagem emanando dele, a fez hesitar. Era loucura dar seu último bocado a um desconhecido, mas o frio em seu estômago era pior que o medo. Com um suspiro que doía na garganta, Eira estendeu o pão. "Tome, que os espíritos de Iule o aqueçam." Seus dedos roçaram os dele ao passar o pão, e um choque a percorreu. A pele dele era quente, quase febril, contra o gelo dos seus. Ele pegou o pão devagar, os olhos fixos nos dela, e por um instante o mundo pareceu encolher. Só existia aquela conexão breve, o calor de sua palma grande envolvendo a dela por tempo demais. Eira sentiu um formigamento subir pelo braço, um calor inesperado se espalhando pelo peito, fazendo suas bochechas corarem apesar do frio. Ele era um estranho, mas seu toque a deixava tonta, como se o corpo dele prometesse um fogo que ela não sentia há anos. O homem partiu o pão com dentes fortes, mastigando devagar, mas seus olhos não deixavam os dela. "Você dá o que mal tem." "Por quê?" A pergunta veio baixa, quase um sussurro que roçou a pele de Eira como uma brisa quente. Ela baixou o olhar, envergonhada pela fraqueza de seu vestido puído, pela forma como o vento colava o tecido ao corpo magro. "Porque o inverno leva tudo. Se eu guardar para mim, morro sozinha. Melhor compartilhar, mesmo que doa." Ele se endireitou, o manto caindo um pouco,
revelando o contorno de músculos tensos sob a camisa rasgada. Eira recuou um passo, o coração acelerando, mas ele não avançou. Em vez disso, estendeu a mão novamente, agora com um pedaço do pão de volta. Então coma comigo. Uma viúva como você não merece o frio sozinho. A proximidade dele a sufocava. O ar entre eles parecia carregado, e ela sentiu o calor irradiando de seu corpo, contrastando com a neve que derretia em gotas quentes em sua nuca. Seus dedos se entrelaçaram brevemente ao pegar o pão, e o toque foi elétrico. A aspereza de sua pele contra a maciez da dela fazendo um tremor subir por sua espinha. Por que seu corpo reagia assim? Era só um estranho, mas o jeito como ele a olhava, como se pudesse devorá-la com os olhos, a deixava sem fôlego, as coxas apertando involuntariamente contra o frio. Eles comeram em silêncio, sentados na soleira da cabana, o vento uivando ao redor. Eira mordia devagar, sentindo o pão aquecer seu estômago vazio. Mas era o homem ao seu lado que a aquecia de verdade, sua presença imponente, o ombro roçando o dela a cada movimento. Meu nome é Thorn, disse ele por fim, a voz grave vibrando em seu peito. E o seu? Ela hesitou, o nome escapando como um segredo. Eira, Eira de Eldfjord. Ele assentiu, os olhos semicerrados, e por um momento, Eira jurou ver um brilho lupino neles, um reflexo da lua escondida pelas nuvens. Enquanto a neve caía mais densa, Thorn se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. Venha. Há um abrigo melhor que isso na orla do fiord. Os lobos andam à solta esta noite. Eira pegou sua mão, o aperto firme a puxando para cima, e o calor de seu corpo a envolveu como um manto. Ela tropeçou levemente, caindo contra o peito dele, sentindo a solidez de seus músculos, o batimento forte de seu coração ecoando no dela. Por um segundo, ele a segurou pela cintura, os dedos pressionando a curva de suas costas, e o mundo girou. Desejo e medo misturados, um fogo proibido acendendo em seu ventre. Cuidado, murmurou ele contra seu ouvido, o hálito quente roçando sua pele sensível, fazendo-a tremer. Eira se afastou corando, mas o toque lingered, uma promessa de algo selvagem e inevitável. Enquanto caminhavam pela neve, as luzes distantes do castelo de gelo piscavam como olhos vigilantes. Eira não sabia que o homem ao seu lado era Thorvald Grimulf, o rei lobisomem de Winterheim, disfarçado para testar os corações puros em sua busca por uma rainha que pudesse domar sua fera interior. Mas naquela noite, o destino já tecia sua teia de sangue e desejo, entre as falésias eternas do fiord. A neve chicoteava o rosto de Eira como agulhas invisíveis, enquanto ela seguia Thorn pela trilha estreita que serpenteava ao longo do fiord. O braço dele roçava o dela a cada passo, uma presença sólida que a ancorava contra o vendaval, mas também a inquietava. O calor de seu corpo vazava através das camadas de roupa, infiltrando-se em sua pele gelada como um veneno doce. Seus dedos ainda formigavam do toque anterior, e ela os enfiava nos bolsos do vestido puído, tentando ignorar o pulsar baixo em seu ventre, uma faísca de desejo que não tinha direito de existir. Por que ele? Um estranho esfarrapado, e ainda assim, cada respiração dele parecia ecoar em seu peito, fazendo-a consciente de sua própria respiração ofegante. Eles desceram uma encosta íngreme, o chão escorregadio com gelo negro, que refletia as estrelas frias. Eldfjord ficava para trás, suas cabanas encolhidas como feridas na paisagem, e à frente, as falésias se erguiam como dentes de um deus esquecido, guardando o mar congelado que rangia sob a pressão do inverno. Thorn parou de repente, estendendo o braço para barrar o caminho dela. Cuidado aqui, murmurou, a voz grave cortando o uivo do vento. Seus olhos varriam a escuridão, atentos, como se farejasse algo além do que Eira podia ver. Ela tropeçou para frente, o pé escorregando no gelo, e ele a pegou pela cintura com uma rapidez felina, puxando-a contra si. O impacto a deixou sem ar. O peito largo dele pressionado contra suas costas, os músculos firmes moldando-se ao seu corpo, o calor de suas coxas roçando as dela por um instante eterno. Eira sentiu o coração dele bater forte, sincronizando com o dela, e um tremor subiu por sua espinha,
fazendo suas pernas fraquejarem. O cheiro dele, terra molhada, pinho e algo metálico, como sangue fresco, a envolveu e ela apertou os lábios para conter um suspiro involuntário. Eu... Sinto muito, gaguejou ela, tentando se afastar, mas as mãos dele demoraram na curva de sua cintura, os dedos traçando levemente a linha de suas costelas através do tecido fino. O toque era possessivo, quase instintivo, e Eira sentiu um calor úmido se espalhar entre suas coxas, uma vergonha ardente que a fez corar. Ele a soltou devagar, os olhos cinzentos fixos nos dela, brilhando com um fulgor que não era só reflexo da lua. Não há porquê. O Fjord engole os descuidados. Sua voz era um ronronar baixo, vibrando contra a pele de seu pescoço enquanto ele se inclinava mais perto, o hálito quente roçando sua orelha. Por um segundo, Eira imaginou aqueles lábios tocando sua pele, marcando-a, e o pensamento a aterrorizou tanto quanto a excitou. Eles prosseguiram em silêncio, o som de suas botas ecoando no gelo como batidas de um coração acelerado. O abrigo que Thorne mencionara era uma caverna rasa escavada na falésia, escondida por vinhas congeladas e runas antigas gravadas na rocha. Símbolos lupinos. Eira reconheceu com um arrepio, os mesmos que os pescadores sussurravam serem proteções contra as feras de Winterheim. O reino dos Alfas estendia-se além do fiord, uma vastidão de florestas nevadas e montanhas pontiagudas, onde os lobisomens reinavam sob o castelo de gelo de Ragnarok. Ali, os humanos eram vassalos, forçados a oferecer tributos em Yule, grãos, peles e, às vezes, noivas para selar alianças de sangue. Eira ouvira histórias nas tabernas, de alfas que testavam a lealdade dos mortais, disfarçados como mendigos, para encontrar corações puros em meio à fome. Mas aquilo era folclore, não realidade. Ou era? Thorne acendeu uma fogueira com eficiência surpreendente, usando pedras de sílex e gravetos secos que pareciam ter sido deixados ali para ele. As chamas dançaram, lançando sombras que alongavam seus traços angulosos, destacando as cicatrizes que cruzavam sua mandíbula como mapas de batalhas antigas. Eira sentou-se perto do fogo, as mãos estendidas para o calor, mas era a proximidade dele que a aquecia de verdade. Ele se acomodou ao lado dela, o joelho roçando o dela, e o contato casual enviou uma onda de eletricidade por sua perna. Conte-me sobre Eldfjord, disse ele, partindo um pedaço de queijo seco que tirou de sua bolsa, suprimentos que um mendigo não deveria ter. Seus olhos a estudavam, penetrantes, como se pudessem desvendar os segredos que ela enterrara com o marido. Eira hesitou, o fogo crepitando entre eles como um confidente traiçoeiro. É um lugar de sombras. O mar nos dá peixe no verão, mas no inverno. Só o frio e os tributos aos alfas. Meu marido foi levado há 2 anos, por se recusar a pagar o que não tínhamos. Agora sou só eu, lutando contra a neve. Sua voz quebrou, e lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, evaporando no ar gelado. Ela odiava a fraqueza, o corpo magro que traía sua fome, as curvas que o luto havia afundado. Mas Thorne se inclinou para a frente, limpando uma lágrima com o polegar, o toque áspero e gentil ao mesmo tempo. Você é mais forte do que pensa, Eira. Dar o pão. Isso mostra um coração que o inverno não quebrou. Seus dedos demoraram em sua face, traçando a linha de sua mandíbula, e ela sentiu o corpo dele se tensionar, os músculos do braço endurecendo, como se lutasse contra algo primal. O ar entre eles ficou espesso, carregado de um desejo que Eira não ousava nomear. O modo como o peito dele subia e descia, rápido, o olhar caindo para seus lábios entreabertos. Ela se afastou ligeiramente, o coração disparado, mas ele não recuou. Em vez disso, pegou sua mão, entrelaçando os dedos nos dela sobre o joelho compartilhado. Nos contos de Winterheim, os alfas buscam almas como a sua, almas que veem além da fera. Sua voz era um sussurro rouco, e Eira sentiu o calor de sua palma se espalhar pelo braço, descendo até o centro de seu ser, onde um latejar insistente a fazia apertar as coxas. O que ele queria dizer?
Os olhos dele escureceram, pupilas dilatando como as de um lobo à espreita, e por um instante ela viu presas brilhar à luz do fogo. Ou era ilusão? O medo a invadiu, misturado a uma atração perigosa, fazendo seu corpo arquear involuntariamente em direção ao dele. Um uivo distante ecoou pelo fiorde, respondido por outros nas florestas além. E Thorn se endireitou, os músculos tensos como cordas de arco. Os lobos caçam esta noite, fique perto. Ele a puxou para mais perto da fogueira, o braço envolvendo seus ombros, o corpo dele uma barreira contra o frio e o desconhecido. Eira se permitiu encostar nele, sentindo a rigidez de seu torso contra seu flanco, o pulsar de seu pulso em sua têmpora. O desejo crescia, uma chama que ameaçava consumi-la, mas o uivo se aproximava, e com ele, segredos que mudariam tudo. Naquela caverna, sob as runas ancestrais, o destino de Eira começava a se revelar, não como presa, mas como a chave para o coração selvagem de um rei. Os uivos se multiplicaram, ecoando pelas falésias como um coro de almas perdidas, cada um mais próximo que o anterior. Eira se encolheu contra o peito de Thorn, o corpo dele uma muralha de calor e tensão, os músculos do braço apertando seus ombros com uma força que aprendia sem machucar. Seu coração galopava, não só pelo medo dos lobos que caçavam na noite de Yuli, mas pela proximidade dele. O contorno rígido de seu torso pressionado contra suas costas, o ritmo acelerado de sua respiração, roçando sua nuca como um sussurro proibido. Ela sentia o pulsar de sua veia no pescoço dele, forte e selvagem, e um calor traidor se espalhava por sua barriga, fazendo-a apertar as coxas contra o frio da caverna. "Não se mexa", murmurou Thorn, a voz um rosnado baixo que vibrava através dela, enviando arrepios pela espinha. Seus dedos se cravaram levemente em seu ombro, guiando-a para mais fundo na caverna, onde as runas na parede pareciam pulsar com uma luz fraca, como veias de gelo vivo. Eira obedeceu, o corpo mole contra o dele, consciente de cada ponto de contato, a curva de seu quadril roçando o dela, o peso de sua mão descendo para a curva de sua cintura, ancorando-a como se temesse que ela fugisse. O ar estava carregado de cheiro de fumaça, e algo primal, como peles úmidas e sangue fresco, e ela lutou contra o impulso de virar o rosto para o dele, para sentir aqueles lábios perigosos contra sua pele. Os uivos pararam de repente, substituídos por um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira. Thorn se moveu, soltando-a devagar, mas seus olhos cinzentos a fixaram com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Eles nos farejaram", disse ele, a voz rouca, enquanto se agachava para adicionar mais gravetos ao fogo. As chamas iluminaram seu rosto, destacando as cicatrizes que serpenteavam como rios de prata em sua pele. E Eira viu um brilho lupino neles. Não ilusão, mas algo real. Uma faísca de âmbar que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Seu corpo reagiu antes que a mente pudesse. Um tremor nas pernas, um formigamento que subia do ventre, como se o mero olhar dele a marcasse. "Quem são eles? Lobos de verdade?" perguntou ela, a voz trêmula, sentando-se mais perto da fogueira para disfarçar o rubor que subia às bochechas. Thorn riu baixinho, um som grave que ecoou na caverna como um trovão distante, e se sentou ao lado dela, o joelho tocando o dela de novo, enviando uma faísca de calor por sua perna. Em Winterheim, as linhas entre homem e fera se borraram há séculos. Os alfas governam com garras escondidas, mas na noite de Yuli, a lua acorda o que dorme no sangue. Ele estendeu a mão, traçando uma runa invisível no ar entre eles. Eira sentiu um arrepio, como se o gesto invocasse memórias antigas. Tratados de sangue selados nas montanhas eternas, onde humanos e lobisomens juravam lealdade em rituais que misturavam dor e desejo. Ela engoliu em seco, o peito apertado pela lembrança de seu marido, arrastado para as masmorras do castelo de gelo, por desafiar os tributos. "Meu povo sofre por causa deles. Os senhores lupinos levam tudo, comida, filhos, vidas, e agora esses uivos. É como se o reino inteiro nos caçasse." Lágrimas quentes brotaram novamente,
e Thorne se inclinou, limpando-as com o dorso da mão, o toque áspero roçando sua bochecha de um jeito que a deixou sem fôlego. Seus dedos demoraram descendo para o queixo dela, erguendo seu rosto para encontrar o dele. Nem todos os alfas são monstros, Eira. Alguns buscam equilíbrio, testando corações para encontrar quem possa unir o que está partido. Seus olhos escureceram, pupilas dilatando, e ela viu o conflito ali: fome e controle, desejo e contenção. O corpo dele se tensionou, o peito subindo rápido, e Eira sentiu o calor dele invadi-la. Um latejar insistente entre as coxas que a fez morder o lábio para conter um suspiro. Por um instante, o mundo encolheu para aquela proximidade. O hálito dele misturando-se ao dela, os lábios entreabertos a centímetros dos seus, prometendo um beijo que seria tanto salvação quanto ruína. Ela imaginou o peso dele sobre si, as mãos fortes explorando as curvas que o luto havia escondido, o rosnado baixo em seu ouvido, enquanto a marcava como sua. O pensamento a aterrorizou, mas seu corpo traía, arqueando levemente em direção ao dele, as mãos tremendo ao repousarem em seu braço, sentindo a rigidez dos músculos sob a camisa. "Por que me ajuda?" sussurrou ela, a voz falhando, os dedos apertando o tecido como se para ancorá-lo, ou a si mesma. Thorne hesitou, o maxilar travado, e então recuou ligeiramente, quebrando o encanto, mas não o toque. Sua mão ainda em seu queixo, o polegar traçando sua mandíbula com uma gentileza feroz. "Porque você me viu como homem, não como ameaça. Em um reino de sombras, isso é raro." Os uivos retornaram, mais próximos agora, e ele se levantou de um salto, puxando-a consigo pela mão. O aperto era firme, possessivo. Rhaenyra tropeçou contra ele, o peito dela colidindo com o dele, sentindo o batimento selvagem de seu coração ecoar no seu. "Temos que sair. Eles vêm por mim ou por nós." Eles correram para a entrada da caverna, o vento gelado chicoteando seus rostos, enquanto Thorne a guiava por uma trilha escondida nas falésias, as botas escorregando no gelo negro. Sombras se moviam na neve abaixo, formas lupinas que uivavam com vozes quase humanas, olhos brilhando como estrelas malignas. Eira ofegava, o corpo exausto mas vivo com adrenalina, o braço dele ao redor de sua cintura a impulsionando para frente, cada passo uma dança perigosa de proximidade. O calor dele a protegia do frio, mas inflamava algo mais profundo, o modo como seu quadril roçava o dela na pressa, o suor perlando sua nuca, onde ela queria enterrar o rosto. De repente, Thorne parou em uma saliência rochosa, virando-se para ela com urgência. "Escute, Eira, se nos separarmos, corra para o fiorde e grite pelas runas de proteção. Elas responderão a um coração puro." Seus olhos a devoravam, e antes que ela pudesse protestar, ele a puxou para si, os lábios roçando sua testa em um beijo breve, queimante que a deixou tonta. O toque desceu para sua orelha, o sussurro quente. "Você me deu mais que pão esta noite. Agora eu te protejo." Mas os uivos cercavam, e uma sombra maior emergiu das árvores. Um lobo imenso, olhos de âmbar fixos neles, e Eira soube com um terror que se misturava a desejo, que o segredo de Thorne estava prestes a se revelar. O rei disfarçado não era mais um estranho. Ele era a fera que o destino a fizera encontrar. A sombra do lobo se ergueu como uma montanha viva contra a neve, seus olhos âmbar flamejando na escuridão, presas à mostra em um rosnado que ecoou pelas falésias como um julgamento ancestral. Eira congelou na saliência rochosa, o braço de Thorne ainda ao redor de sua cintura, o corpo dele uma âncora de calor em meio ao pavor que a paralisava. O ar gelado cortava sua pele, mas era o pulsar acelerado do peito dele contra suas costas que a fazia tremer, não de frio, mas de uma mistura de terror e algo mais profundo, um desejo que se enroscava em seu ventre como uma videira selvagem. O lobo avançou um passo, as patas afundando na neve com um som úmido, e Eira sentiu os dedos de Thorne se cravarem em sua carne, possessivos, como se ele a marcasse para protegê-la da fera que se aproximava. "Corra!" ordenou Thorne, a voz um rugido baixo que vibrou através dela, empurrando-a para trás enquanto se colocava entre ela e a besta. Mas Eira não se mexeu.
Seus pés pareciam enraizados no gelo e o pânico a deixou sem fôlego, os olhos fixos na silhueta imensa do lobo. Maior que qualquer animal comum, com pelagem cinzenta salpicada de branco, como as neves eternas de Winterheim. Thorn se agachou, os músculos de suas costas tensionando sob a camisa rasgada, e um brilho selvagem surgiu em seus olhos cinzentos, transformando-os em âmbar flamejante. Fique atrás de mim, Eira. Eu cuido disso. O lobo saltou, um borrão de garras e presas, e Thorn se moveu com uma velocidade sobrenatural, rolando para o lado e colidindo com a fera em uma confusão de rosnados e neve voando. Eira gritou, o som rasgando sua garganta enquanto recuava contra a rocha fria, as mãos pressionando a boca para abafar o pavor. Ela viu Thorn agarrar o pescoço do lobo, os braços cordosos lutando contra a força bruta da criatura, e por um instante, o mundo se dissolveu em caos. Uivos respondendo de todos os lados, sombras emergindo das árvores abaixo como sentinelas de um pesadelo. Mas era o corpo de Thorn que a hipnotizava, a forma como ele se movia, fluido e feroz, o suor perlando sua nuca exposta, o peito arfando com respirações que ecoavam em seu próprio corpo, fazendo-a sentir um calor traidor se espalhar entre as coxas, mesmo no auge do medo. O lobo recuou, ganindo, e Thorn se ergueu, os olhos ainda brilhando com aquele fulgor lupino, o peito subindo e descendo em ritmo selvagem. Sangue escorria de um arranhão em seu antebraço, pingando na neve como rubis derretidos, e Eira instintivamente estendeu a mão, tocando o ferimento. Seus dedos roçaram a pele quente, sentindo o pulsar da veia sob a superfície, e um choque a percorreu. Não dor, mas uma conexão elétrica, como se o sangue dele chamasse o dela. Você não é humano, sussurrou ela, a voz trêmula, os olhos arregalados enquanto o via se transformar diante dela. A barba desgrenhada pareceu se eriçar, e presas afiadas reluziram por um segundo, antes de ele forçar o controle, o rosto contorcendo em uma máscara de esforço. Não agora, Eira, rosnou ele, pegando sua mão e puxando-a para si, o corpo colidindo com o dela em uma urgência desesperada. O impacto a deixou sem ar, o peito largo dele pressionado contra seus seios, as coxas firmes roçando as dela, enquanto a guiava para longe da saliência, descendo uma trilha íngreme escondida nas sombras das falésias. O calor dele a envolvia como um casulo, contrastando com o vento que uivava ao redor, e Eira se agarrou a ele, as unhas cravando em sua camisa, sentindo a rigidez dos músculos abdominais sob o tecido úmido de suor. Cada passo era uma dança perigosa. O quadril dele batendo no dela, o braço ao redor de sua cintura, apertando o suficiente para moldar seu corpo ao dele, enviando ondas de tremor por sua espinha. Ela odiava o medo que a enfraquecia, mas amava o modo como ele a protegia, como se ela fosse algo precioso e frágil, e ao mesmo tempo algo que ele desejava devorar. Eles emergiram em uma clareira escondida no sopé do fiorde, onde o mar congelado se estendia, como um espelho quebrado sob a lua de Yule, agora visível entre as nuvens rasgadas. Os uivos se aproximavam, um círculo de sombras lupinas cercando a clareira, olhos brilhando como estrelas caçadoras. Thorn parou, virando-se para ela com uma urgência que a fez prender a respiração. Eu sou Thorvald Grimolf, confessou ele, a voz rouca ecoando no silêncio gelado, os olhos fixos nos dela com uma vulnerabilidade que contrastava com sua força. Rei dos Alfas de Winterheim. Eu vim a Eldfjord disfarçado para testar os corações dos mortais, para encontrar alguém que visse além da fera, alguém que pudesse acalmar o sangue selvagem que me consome. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula, o toque áspero e urgente, descendo para o pescoço dela, onde o pulso latejava sob sua palma. Eira sentiu o corpo dele se tensionar, o peito arfando contra o dela, e um gemido contido escapou de seus lábios quando o hálito quente dele roçou sua boca. Por que eu? Perguntou ela, a voz falhando, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração galopante como um tambor de guerra. O desejo a invadia, um fogo que derretia o gelo em suas veias, fazendo suas pernas fraquejarem
e se pressionarem contra as dele involuntariamente. Thorvald se inclinou mais perto, os lábios a milímetros dos dela, o cheiro de sangue e pinho a sufocando. Por que você me deu tudo sem esperar nada? Seu coração é o antídoto para minha maldição, Eira. Uma maldição que transforma reis em monstros nas noites como esta. Seus dedos apertaram sua nuca, puxando-a para si, e por um segundo o beijo veio. Não completo, mas um roçar de lábios que queimou como ferro em brasa, fazendo-a arquear contra ele, as coxas apertando com um latejar urgente que a envergonhava e excitava. Mas os uivos explodiram ao redor, lobos emergindo das sombras. Não feras comuns, mas alfas rivais, peles cinzentas e olhos famintos, liderados por um beta de cicatrizes profundas, rosnando ordens em uma língua gutural. Traidores! Berrou o beta, avançando com garras estendidas. O rei enfraquece com uma humana. Winterheim precisa de sangue puro, não de fraqueza. Thorvald rosnou de volta, empurrando Eira para trás de uma rocha. O corpo dele uma barreira viva, mas ela viu o conflito em seus olhos. A fera lutando para emergir, ameaçando engoli-la junto com os inimigos. Eira se ergueu, o coração disparado, e gritou as runas que ele mencionara, as palavras antigas brotando de algum lugar profundo em sua memória, ecoando pelo fiorde como um chamado. A neve tremeu, e uma luz fraca surgiu das falésias, runas ancestrais acendendo como veias de fogo azul, repelindo os lobos com um rugido sobrenatural. Thorvald virou-se para ela, os olhos arregalados em admiração e desejo, e a puxou para um abraço feroz, o corpo colado ao dela, enquanto os inimigos recuavam uivando. Você invocou o antigo pacto, murmurou ele contra sua orelha, os lábios roçando a pele sensível, enviando arrepios por todo o seu ser. Você é mais do que pensei, Eira, minha salvação e minha ruína. Enquanto os uivos se afastavam, o fiorde os envolvia em silêncio, mas o perigo pairava, e o laço entre eles se fortalecia, tecendo sangue e desejo em uma teia inescapável. Eira sabia que o teste mal começara. O rei lobisomem a reivindicara, mas as sombras de Winterheim ainda caçavam, e seu coração, outrora solitário, agora batia em uníssono com o dele, feroz, selvagem, inevitável. O abraço de Thorvald era uma prisão de fogo e ferro, seus braços envolvendo Eira como raízes antigas se entrelaçando em solo congelado. O corpo dele pressionava o dela contra a rocha da clareira, o peito largo subindo e descendo em respirações ofegantes que ecoavam no ritmo acelerado do coração dela. O suor úmido de sua camisa colava a pele dela através do vestido puído, e Eira sentiu cada contorno rígido de seus músculos, a linha dura de seus abdominais roçando sua barriga, as coxas firmes prendendo as dela em uma imobilidade que a deixava tonta. O cheiro de sangue fresco misturava-se ao de pinho e fúria primal, e um tremor involuntário subiu por sua espinha, concentrando-se em um latejar quente entre as pernas que a envergonhava profundamente, como podia desejá-lo assim, no rescaldo de uma batalha que quase os matara. Seus dedos se cravaram nas costas dele, não para afastá-lo, mas para se ancorar, sentindo o calor febril de sua pele irradiar através do tecido. Você invocou o pacto antigo, repetiu Thorvald, a voz um ronronar rouco contra sua orelha, os lábios roçando a curva sensível de seu pescoço e enviando faíscas de eletricidade por todo o seu corpo. Ele se afastou apenas o suficiente para encará-la, os olhos âmbar ainda brilhando com resquícios da transformação, pupilas dilatadas como as de um predador que saboreava a presa. Eira viu o conflito ali, a fera lutando contra o homem, o desejo contra o dever, e seu próprio corpo reagiu, as bochechas corando enquanto um suspiro escapava de seus lábios entreabertos. Ninguém fora do sangue real o fez em gerações. Você carrega algo lupino no sangue, Eira, ou os deuses de Winterheim a escolheram para mim. Ela balançou a cabeça, o pânico apertando seu peito como garras frias, mas o toque dele em sua nuca a manteve ali, os dedos massageando levemente a base de seu crânio, descendo para traçar a linha de sua coluna através do vestido. O gesto era possessivo, quase ritualístico, e Eira sentiu um formigamento se espalhar,
fazendo suas coxas se apertarem instintivamente contra as dele. Eu sou só uma viúva de Eldfjord, meu marido. Ele desafiou os alfas e eu perdi tudo. Não sou parte disso. As palavras saíram fracas, traídas pelo modo como seu corpo se arqueava para ele, buscando mais contato. O calor úmido entre suas pernas, uma confissão silenciosa que a aterrorizava. Thorvald rosnou baixo, puxando-a mais perto, até que não houvesse espaço entre eles, o quadril dele pressionando o dela com uma urgência que a fez morder o lábio para conter um gemido. Você é mais, insistiu ele, o hálito quente misturando-se ao dela, os lábios a um sussurro de distância dos seus. Por um instante, o mundo congelou, o fiord rangendo ao fundo, a neve caindo como véus etéreos, e Eira imaginou o beijo completo, a invasão de sua boca feroz, as mãos dele explorando as curvas que o luto havia endurecido, marcando-a como sua rainha em um ritual de sangue e desejo. Seu corpo implorava por isso, as mãos subindo para enredar em seus cabelos desgrenhados, puxando-o para baixo. Mas um uivo distante os interrompeu, ecoando das falésias como um lembrete cruel. Thorvald recuou, o maxilar travado, os olhos escurecendo com frustração. Os rivais não param. O Beta que liderava é leal a uma facção que quer meu trono. E agora, com você ao meu lado, eles nos caçarão como traidores. Eles correram pela clareira, Thorvald guiando-a por um caminho escondido que serpenteava pelas falésias, o braço ao redor de sua cintura, uma âncora constante. Cada passo era uma tortura deliciosa. O corpo dele roçando o dela na pressa, o suor perlando sua testa e escorrendo pelo pescoço exposto. Onde Eira queria enterrar os lábios para provar o sal de sua pele. O castelo de gelo de Ragnarok surgia no horizonte, suas torres pontiagudas cravadas no céu noturno como presas de um deus invernal, sentinelas de um reino onde tratados ancestrais ligavam humanos e lobisomens em laços de sangue. Winterheim era uma teia de conflitos. Packs rivais disputando territórios nas florestas nevadas, runas proibidas invocadas por rebeldes humanos para desafiar a maldição lunar dos alfas, e uma fome eterna que testava a lealdade de todos. Thorvald, como rei, carregava o peso de uma linhagem amaldiçoada, a fera interior que o consumia nas noites de Yule, exigindo um par que pudesse domá-la sem quebrar. Eles alcançaram uma entrada secreta nas bases do castelo, uma fenda na rocha guardada por runas que brilharam ao toque de Thorvald, reconhecendo seu sangue real. Dentro, os corredores de pedra gelada se estendiam como veias de um coração petrificado, tochas tremeluzindo em suportes de ferro forjado com motivos lupinos. Eira ofegava, encostada à parede úmida, o corpo exausto, mas vibrante, com a adrenalina e o desejo não saciado. Thorvald se virou para ela, os olhos famintos, e a prensou contra a pedra fria, o corpo dele uma barreira de calor que contrastava com o gelo ao redor. Aqui estamos seguros por enquanto, murmurou ele, a mão subindo para acariciar sua face, o polegar traçando seus lábios inchados. Eira tremeu, sentindo o peso de seu torso contra seus seios, o latejar urgente em seu centro, respondendo ao dele, rígido, insistente, pressionando através das roupas como uma promessa selvagem. Eu temo isso, confessou ela, a voz um sussurro rouco, as mãos repousando em seu peito para empurrá-lo, mas em vez disso, apertando o tecido úmido, sentindo o batimento feroz de seu coração. Você é rei, uma fera. Eu sou nada, uma mulher quebrada, marcada pela perda. Meu filho, ele morreu sem ver o sol, e eu jurei odiar os alfas que levaram meu marido. Lágrimas quentes escorreram, mas Thorvald as capturou com os lábios, um beijo leve em sua bochecha que desceu para o canto de sua boca, parando a milímetros do beijo completo. O toque a incendiou, um gemido contido escapando enquanto suas pernas fraquejavam, o corpo arqueando contra o dele em uma rendição involuntária. Eu carrego maldições piores, revelou ele, a voz grave vibrando contra sua pele, os dedos entrelaçando nos dela sobre a parede, o sangue seco do arranhão misturando-se ao dela,
em um pacto silencioso. A lua de Iule desperta a besta que matou minha rainha há décadas. Eu testava corações em Eldfjord para encontrar alguém que visse o homem na fera. Alguém como você, cujo toque acalma o caos no meu sangue. Seus quadris se moveram levemente, roçando os dela em uma fricção que a fez ofegar, o calor se espalhando como veneno doce. Eira lutou contra o desejo, o medo de se perder nele, mas seu corpo traía, as coxas se abrindo ligeiramente para acomodá-lo, o latejar tornando-se uma ânsia dolorosa. Um rugido ecoou pelos corredores, guardas alfas leais a Thorvald, alertados pelas runas. Meu rei, os rivais atacam as muralhas. Thorvald praguejou recuando com esforço visível, os olhos cheios de promessas não ditas. Ele a puxou pela mão, guiando-a para as profundezas do castelo, onde salões de gelo e tapeçarias antigas contavam histórias de uniões forjadas em sangue. Mas enquanto corriam, Eira sentiu o laço se apertar, uma marca invisível queimando em sua pele, ligada ao sangue dele, tornando impossível ignorar o puxão primal. Os rivais se aproximavam, e com eles, a verdade sobre seu próprio sangue, uma herança lupina adormecida, despertada pelo rei que a reivindicara. O desejo entre eles crescia como uma tempestade, mas o preço da salvação seria alto, uma escolha entre o coração solitário e o trono selvagem de Winterheim. Os corredores do castelo de gelo ecoavam com o rugido de presas e o clangor de garras contra a pedra, enquanto Thorvald arrastava Eira pelas escadarias em espiral que desciam para as profundezas ancestrais de Ragnarok. O braço dele ao redor de sua cintura era uma âncora feroz, os dedos cravados na curva de suas costelas, através do vestido rasgado, moldando seu corpo ao dele em cada curva abrupta. O calor de sua pele vazava como lava sob a camisa úmida de suor e sangue, contrastando com o ar gélido que chicoteava seus rostos, e Eira sentia cada impacto. O peito largo dele pressionado contra suas costas, as coxas firmes roçando as dela na pressa, enviando ondas de tremor por sua espinha. Seu ventre latejava com uma urgência insistente, um fogo que a envergonhava em meio ao caos, fazendo-a apertar os lábios para conter um suspiro quando o quadril dele se colou ao dela por um instante eterno. Os rivais romperam as muralhas externas, rosnou Thorvald, a voz grave vibrando contra sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível de sua nuca e inflamando o formigamento que subia por seu pescoço. O Beta que nos caçou lidera uma facção que contesta meu sangue. Eles querem um alfa puro, sem laços com humanos como você. Seus olhos âmbar flamejavam à luz das tochas, pupilas dilatadas em uma mistura de fúria e desejo contido, e Eira viu o conflito ali. A fera lutando para emergir, ameaçando devorá-lo de dentro para fora. Ela se agarrou ao braço dele, sentindo a rigidez dos músculos como cordas esticadas, e um choque a percorreu. Não medo puro, mas uma atração primal que a fazia arquear involuntariamente contra ele, as coxas se tensionando com um calor úmido que traía sua fraqueza. Eles irromperam em uma câmara subterrânea, um salão circular de gelo eterno, onde runas ancestrais pulsavam nas paredes como veias vivas, iluminando altares de pedra gravados com pactos de sangue entre alfas e mortais. O ar era espesso, carregado de magia antiga, o cheiro de pinho queimado e ferro derretido, misturado ao pulsar de corações distantes, ecoando como tambores de guerra. Guardas leais de Thorvald formavam um semicírculo, rosnando para as sombras que se infiltravam pelas passagens laterais. Lobos rivais, peles cinzentas eriçadas, olhos famintos fixos no rei. O beta-líder avançou, uma besta imensa com cicatrizes cruzando o focinho, transformando-se parcialmente em uma forma híbrida de homem e lobo, garras estendidas. Grimulf, sua fraqueza nos condena, berrou ele, a voz gutural ecoando nas paredes. Uma humana invocando runas? Winterheim cairá sob a maldição lunar sem sangue puro. Thorvald empurrou Eira para trás do altar central, o corpo dele uma barreira inabalável, mas ela sentiu o tremor em seus membros,
a lua de Yule infiltrando-se em seu sangue, despertando a fera que ele tanto temia. Eu a protejo, murmurou ele para ela, virando-se brevemente, os lábios roçando sua testa, em um toque queimante que a deixou tonta, o calor se espalhando pelo peito como veneno doce. Seus dedos traçaram sua mandíbula, demorando no pulso acelerado de sua garganta, e Eira ofegou, sentindo-o latejar urgente em seu centro, responder ao dele, rígido e insistente contra sua barriga, quando ele se inclinou mais perto. Fique aqui. Seu sangue. Ele me ancora. Mas o desejo em seus olhos era uma promessa perigosa, fazendo suas pernas fraquejarem, enquanto imaginava aquelas mãos fortes, explorando além da proteção, marcando-a em um ritual que uniria não só reinos, mas almas. A batalha explodiu em um turbilhão de garras e rosnados, Torvald se lançando contra o Beta com uma ferocidade que o transformava. Presas reluzindo, músculos inchando sob a pele, enquanto a fera emergia, mas sem controle total. Eira assistia, o coração martelando, o corpo colado ao altar frio que contrastava com o fogo em suas veias. Ela via o rei lutar, o suor escorrendo por seu torso exposto onde a camisa se rasgara, destacando as cicatrizes como mapas de batalhas antigas. E um gemido contido escapou de seus lábios ao imaginar traçar aquelas linhas com os dedos, sentindo o pulsar de sua vida sob a pele. O Beta cravou as garras no ombro de Torvald, sangue jorrando como vinho escuro, e o rei uivou de dor, caindo de joelhos, a maldição o consumindo, os olhos âmbar selvagens, sem foco. Eira agiu por instinto, o sangue em suas veias queimando como se despertasse de um sono profundo. Ela correu para ele, ignorando os guardas que rugiam alertas, e se ajoelhou ao seu lado, as mãos pressionando o ferimento aberto. Torvald! Gritou ela, a voz trêmula, sentindo o sangue dele se misturar ao dela em um pacto vivo, quente, viscoso, ligando-os como as runas prometiam. O toque a eletrizou. O calor febril de sua pele contra a dela, o peito dele arfando sob suas palmas, e um latejar compartilhado pulsou entre eles, fazendo-a arquear contra seu corpo prostrado, as coxas se apertando em uma ânsia que a envergonhava e libertava. Lute, eu vejo o homem em você, o rei que testou meu coração, não a fera que o destrói. Os olhos dele se fixaram nos dela, o brilho lupino suavizando em uma vulnerabilidade crua, e com um rosnado que ecoou pela câmara, Torvald se ergueu, usando o laço de sangue para domar a besta. Ele atacou o Beta com renovada fúria, garras rasgando pelagem e carne, enquanto as runas nas paredes acendiam em um coro de luz azul, repelindo os rivais restantes. O Beta caiu, uivando em derrota, e os guardas leais avançaram, expulsando os invasores para as sombras geladas. O salão silenciou, exceto pelo ofegar coletivo, e Torvald se virou para Eira, caindo em seus braços com um suspiro exausto. Eles colapsaram juntos contra o altar, o corpo dele pesando sobre o dela em uma intimidade exausta. O peito largo pressionado contra seus seios, as pernas entrelaçadas em um emaranhado de calor e fraqueza. Eira sentiu cada batida de seu coração, sincronizando com o dela, o suor úmido colando suas peles, e um tremor subiu por sua espinha quando os lábios dele encontraram sua testa, descendo devagar para o canto de sua boca. Você me salvou, murmurou ele, a voz rouca e quebrada, os dedos traçando a curva de sua cintura com uma gentileza que contrastava com sua força. O toque desceu para sua coxa, apertando levemente, e Eira ofegou, o latejar em seu ventre tornando-se uma chama que a consumia, fazendo-a arquear contra ele em uma rendição total. Seus lábios se encontraram finalmente, um beijo profundo, faminto, que selava o pacto, línguas dançando em uma dança de sangue e desejo, mas parando antes do abismo, deixando-a tonta com a promessa de mais. Enquanto os guardas se afastavam, declarando a vitória, Torvald a ergueu nos braços, carregando-a para as câmaras reais acima, onde o fogo crepitava em lareiras de pedra esculpida. Seu sangue carrega a linhagem antiga dos pactos, uma herdeira lupina adormecida, escolhida para equilibrar o meu.
Winterheim será nosso, Eira, unido não por medo, mas por isso. Seus olhos a devoravam, e ela soube que o luto terminara. O marido perdido era uma sombra, mas Thorvald era luz e escuridão, refúgio e ameaça. No leito de peles e sedas geladas, ele a deitou com cuidado, deitando-se ao seu lado, o corpo colado ao dela em uma proximidade que acalmava e inflamava. Suas mãos exploraram devagar, traçando curvas que ela outrora odiara, murmurando contra sua pele. Você é minha rainha, forte e pura. Deixe-me curar suas feridas com o meu toque. Eira se rendeu, as mãos enredando em seus cabelos, sentindo o peso de seu torso sobre si, o calor compartilhado derretendo o gelo de anos de solidão. O desejo os uniu em sussurros e toques que curavam, o latejar de seus corpos em uníssono, promessas de noites eternas sob a lua de Iule. Os rivais foram exilados para as florestas nevadas, os tratados de sangue renovados com sua união, e Winterheim floresceu em uma era de equilíbrio. Eira, outrora viúva quebrada, encontrou aceitação em seus braços, não como presa, mas como igual, o coração selvagem do rei domado pelo dela. Na quietude do castelo, sob a neve que caía como bênçãos, eles se entrelaçaram, o amor forjado em fome e fogo, eterno como o fiord gelado.